Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, nós iremos ler desde o versículo 1 até o capítulo 2, versículo de número 2. Antes da gente fazer a leitura, eu preciso dizer para vocês que nessa noite a martelada é minha, mas o martelo não é meu. O que eu quero dizer é que no dia 3 de julho de 2003, eu estava numa igreja que eu não me lembro onde foi. E um irmão estava fazendo um devocional. Eu não me lembro o nome deste irmão. Mas as coisas que ele disse foram muito abençoadoras para mim. E eu fiz algumas anotações na margem da minha Bíblia. Esta semana, quando eu estava fazendo o meu devocional, durante, não me lembro qual dia da semana, eu olhei para aquelas anotações. E eu nunca tinha pregado baseado nelas, mas meditando, aquilo foi muito abençoador para mim novamente. E por isso eu fiquei com vontade de trazer essa mensagem para os irmãos. Então, afastada a possibilidade de plágio, porque agora eu já falei que o esboço não é meu, vamos para o texto. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isto estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós.
Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. De entre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Até aqui, irmãos. Me parece que todos nós concordamos em que o apóstolo Paulo pode ser considerado o maior missionário de todos os tempos, para citar a frase do reverendo Hernandes Dias Lopes. Em 3 das viagens mencionadas aqui no livro de Atos, fora as outras que não são mencionadas, o apóstolo Paulo pregou muito o Evangelho. Na verdade, nós podemos dizer que ele pregou mais do que todos os outros apóstolos juntos. Ele foi um grande teólogo, foi um grande pastor, foi um grande escritor da palavra de Deus. Tanto que metade do Novo Testamento, praticamente, foi o apóstolo Paulo que escreveu. E todas essas coisas e muitas outras, o próprio apóstolo Paulo, ele reconhecia que só havia uma razão pela qual ele havia trabalhado tanto: a graça de Deus na vida dele. Graça de Deus que ele experimentou num dia, ou que ele conheceu num dia em que ele, uma pessoa outrora blasfema, perseguidora da igreja, estava indo para a cidade de Damasco a fim de perseguir a igreja de Jesus Cristo naquele lugar. Mas, no caminho para Damasco, o apóstolo Paulo teve uma visão do Senhor Jesus. Jesus, ressuscitado, apareceu pessoalmente para ele, e aquele encontro foi transformador. De tal forma que o apóstolo Paulo, a partir daquele dia, passou a entender o grande amor que Deus tinha para com ele e que se revelou em Jesus. Paulo foi um homem que, ele diz assim: eu era o principal dos pecadores. Eu era o homem mais errado neste mundo, mas eu obtive graça, eu obtive misericórdia, para que através de mim, ou para que em mim, o principal dos pecadores, Deus usasse como um modelo para todos aqueles que hão de experimentar ou de conhecer a vida eterna. De tal modo que ele está mais ou menos dizendo assim: você quer saber qual é o poder da graça de Deus, o tamanho da graça de Deus? Olha para a minha vida. Veja como Deus foi misericordioso para comigo e como Deus pode ser misericordioso para com você também. Paulo era um homem que vivia a graça de Deus, que respirava a graça de Deus. Agora Paulo estava já nos seus últimos dias. Nós lemos aqui que ele estava preso, lemos que ele estava na cidade de Roma, e se você ler até o final da carta, saberá que Paulo tinha consciência. Ele já havia combatido o bom combate, completado a sua carreira, guardado a fé, que a coroa da vida lhe estava reservada e que logo ele seria executado, mas essa não era a visão que ele tinha. Ele disse: eu estou como que sendo oferecido como um sacrifício de libação ao Senhor, depois dessa vida toda, e eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então, ele escreve esta última carta, e ele escreve para uma pessoa que, embora estivesse longe, já há algum tempo
sempre ajudou Paulo no seu ministério. Desde a sua segunda viagem missionária, ele encontrou na cidade de Listra um jovem filho de mãe e avó judias, convertidas à fé em Jesus, e esse jovem passou a andar com Paulo nas suas viagens. Paulo diz na carta aos Filipenses que Timóteo o servia como um verdadeiro filho serve ao seu pai, e era o seu filho na fé. Então, antes de morrer, Paulo diz para Timóteo que ele queria vê-lo mais uma vez. E ele diz na sua carta: procura vir ter comigo depressa. No entanto, o homem para quem Paulo estava escrevendo aqui, quão diferente de Paulo ele era. Na verdade, Timóteo estava muito desanimado. Ele estava servindo a Deus na igreja de Éfeso, mas a gente não sabe por que exatamente ele estava esfriando na sua vida espiritual e no seu ministério. Timóteo e Paulo eram pessoas completamente diferentes. Talvez Timóteo estivesse desanimado porque Paulo estava na cadeia e porque eles sempre haviam trabalhado juntos. Talvez Timóteo estivesse desanimado por causa das suas próprias fraquezas físicas e emocionais, por causa do seu próprio temperamento. Mas a obra de Deus não é feita, o apóstolo Paulo sabia, não é feita por pessoas fortes, não é feita por pessoas que têm um temperamento como ele, de Paulo. A obra de Deus é feita por aqueles a quem Deus chama com santa vocação, aqueles a quem Deus escolhe. E Timóteo era um escolhido de Deus para fazer a obra. Então Paulo diz para ele: olha, eu estou encerrando a minha carreira, mas eu estou passando o bastão para você, venha ter comigo, porque eu ainda tenho instruções para te dar. E Paulo procura de todas as maneiras aqui encorajar Timóteo para que, assim como ele, Paulo, havia vivido e servido pela graça de Deus, agora Timóteo continuasse a fazer a mesma coisa. Veja o capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que Paulo procura então fazer nessa carta é justamente fortificar o seu filho na fé, na graça que está em Cristo Jesus. E depois ele acrescenta: e o que você aprendeu comigo, o que você ouviu de mim, através de muitas testemunhas, transmite para outras pessoas. Eu vou passar o bastão para você, e depois você vai passar para outras pessoas também. E assim nós estamos aqui até hoje, não é, meus irmãos? Porque de geração em geração, os servos de Deus, os filhos de Deus, têm transmitido o Evangelho da graça de Deus. Paulo sabia que a graça de Deus é o que nos basta. Então, ele se esforça para fortalecer Timóteo. E veja o que ele diz no capítulo 1, versículo 2. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu vejo essas duas palavras juntas, graça e misericórdia, eu entendo que elas são dois aspectos de uma moeda, duas caras de uma mesma moeda. Essa moeda, é claro que é só uma ilustração, essa moeda é o amor de Deus. Porque a palavra graça, ela significa Deus nos dar aquilo que nós não merecemos receber. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que graça é quando uma pessoa recebe um salário no fim do mês sem ter trabalhado. E isso é o nome teológico para um ato de bondade que uma pessoa poderia fazer por outra. Então Paulo diz assim, olha, nós não trabalhamos para receber a nossa salvação. Nós não fazemos boas obras pelas quais merecíamos ir para o céu. Se vamos para o céu,
é porque Deus nos amou, e é porque Ele, em sua graça, nos chamou. E a segunda palavra que Paulo usa é misericórdia. E o que é misericórdia? Significa Deus não nos dar aquilo que nós merecíamos. Porque, de acordo com a Bíblia, por causa das nossas obras más, o que nós merecíamos seria a condenação eterna. Então, por um lado, Deus nos dá Cristo Jesus, nos dá perdão, nos dá justificação, nos dá santificação. Resumindo, Ele nos dá salvação e não nos dá condenação. São duas coisas que se resumem numa só: o amor de Deus por nós. E aí, então, Paulo diz: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz. Paz é o resultado do amor de Deus na nossa vida. Quando nós temos a graça, quando nós conhecemos o amor de Deus, nós temos paz com Deus. Nós temos paz em nosso coração, em nossa consciência. E nós temos paz uns com os outros também. Quando, meus irmãos, nós vivemos de acordo com essa graça, então nós podemos experimentar aquilo que eu quero finalmente destacar nesta noite. Perceba o relacionamento de Paulo com seu filho Timóteo. É um relacionamento que a gente poderia descrever como? É um ambiente gracioso. Porque veja, quando Paulo está falando com Timóteo, ele faz certas afirmações que nós podemos perceber, ou pelas quais nós podemos perceber, o crescimento na graça que teve o apóstolo Paulo. E ele demonstra, entre outras coisas, para nós, que num ambiente de graça, ou num ambiente gracioso, um ambiente que respira o amor de Deus, os relacionamentos não são baseados no desempenho uns dos outros, mas são baseados no amor. Veja a maneira como ele fala de novo com Timóteo. No versículo 2 nós lemos: amado filho Timóteo. Essa palavra filho é uma palavra muito gostosa, significa criancinha. Meu amado filho Timóteo. No versículo número 3, ele diz assim: eu me lembro de você em todas as minhas orações, dia e noite. Agradeço a Deus por você. Eu sempre trago à memória a tua fé não fingida, a mesma fé que habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. Lembro-me das tuas lágrimas. Por que será que Timóteo havia chorado? Será que foi na hora da despedida de Paulo? Será que foi alguma circunstância que trouxe grande tristeza ou grande alegria para o coração dele? Paulo, mais tarde, nessa mesma carta, dirá a Timóteo que Timóteo também precisava se lembrar de algumas coisas que ele havia esquecido. Mas, por ora, Paulo está apenas lembrando a Timóteo quem Timóteo era. E era um filho amado. E ele diz: você é um verdadeiro crente, eu me lembro da tua fé sincera, da tua fé não fingida. Eu me lembro de que nós temos muitas recordações boas juntas, e ele diz aqui: e eu sinto saudade de você. Ele vai dizer mais tarde o quanto ele ansiava que Timóteo chegasse depressa. Você pode perceber? Todas essas coisas que Paulo fala dos sentimentos dele em relação a Timóteo são expressões de paz, são expressões sustentadas por um ambiente de amor, por um ambiente de graça e misericórdia. Meus irmãos, assim como entre aqueles que conhecem, ou melhor, aqueles que não conhecem o amor de Deus, existe um ambiente de não graça, isto é, um ambiente de desamor, de incompreensão, de falta de perdão, coisas que adoecem as almas das pessoas. Assim também, na mesma forma ou proporcionalmente,
os ambientes em que as pessoas conhecem a graça de Deus são ambientes saudáveis. São ambientes que trazem cura para as almas. São ambientes que renovam as forças do coração. Ambientes que curam os traumas emocionais. E um ambiente assim é restaurador de forças. Paulo queria restaurar as forças de Timóteo. E ele diz para Timóteo: Timóteo, como você é importante na minha vida. Como você faz bem para mim. Como eu sei que você é um crente de verdade. Qualquer ambiente é desse jeito. Qualquer ambiente no qual a graça de Deus está governando é abençoador. Pensa, por exemplo, na vida familiar. Pais que governam a casa num ambiente de graça são compreensivos com as fraquezas de seus filhos. São perdoadores em relação às suas falhas, às suas dificuldades. Pais que são graciosos pensam nos seus filhos com afeição no coração e os tratam com afeto. Meu filhinho, meu amado filhinho. E pais que tratam os filhos assim são verdadeiros instrumentos de Deus para curar a vida dos seus filhos. Da mesma maneira, no trato com os cônjuges. O marido que trata a sua esposa com a mesma graça que ele recebe de Cristo Jesus, ele é um instrumento de Deus na vida da sua esposa. Como ele faz bem para ela, como ele a renova. E da mesma forma, uma esposa que trata assim o seu marido. E se existe um lugar no mundo, meus irmãos, para que o ambiente de graça, o ambiente gracioso, possa se desenvolver em toda a sua plenitude, o nome desse ambiente é igreja. Num mundo governado pela não graça, a igreja é uma luz, é um farol. Eu gosto de uma expressão antiga, uma expressão que usavam alguns nos anos 80, que diziam assim: a igreja é um lugar terapêutico. E por quê? Porque a igreja é como se fosse um hospital que recebe enfermos de alma, gente que precisa ser curada espiritualmente. E a igreja existe para isso. Agora, a igreja faz isso na medida em que ela é um ambiente gracioso. A segunda coisa é que, além de ser alguém que transmitia graça por quem Timóteo era, o apóstolo Paulo faz uma segunda coisa. Ele procura lembrar Timóteo de quem habitava no coração de Timóteo. Num ambiente de graça, os relacionamentos são baseados na afirmação, no reconhecimento. Não é com exigências, é com reconhecimento de quem está operando na vida do seu filho na fé. Timóteo não estava no melhor momento da vida dele, não. Paulo precisa dizer assim para ele: não te envergonhes do evangelho, nem do seu prisioneiro. Já pensou um crente com vergonha do evangelho? Já pensou um pastor com vergonha do evangelho, André? Na verdade, como pastor da igreja de Éfeso, ele estava deixando muito a desejar. Então, o que Paulo faz? Depois de descrever Timóteo como seu filho na fé, como um homem de fé, passa a recordá-lo de quem habitava no coração de Timóteo. Veja os versículos 6 e 7. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Nesse versículo número 6, o apóstolo Paulo, essa palavra que é traduzida aqui na versão atualizada é por admoestação. Se você tem a corrigida, a versão corrigida, se você tem a NVI, ou se você tem a NVT, se você tem outra versão, você terá lido assim: por esta razão, pois, torno a lembrar-te. Ela tem o sentido de trazer à memória. Eu quero que você lembre-se de do que aconteceu com você. E o que indica isso, meus irmãos, é que
Timóteo havia se esquecido de alguma coisa importante. Agora, se você tem a NVI, você leu assim: por esta razão, torno a lembrar-te. O que é lembrar alguém de alguma coisa, Tequinha? O que é lembrar? Isso. Mas Paulo diz assim: olha, estou te lembrando outra vez. O que isso quer dizer é que não era a primeira vez que Paulo falava sobre aquele assunto. Mas ele precisava falar de novo. Torno a lembrar-te que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Talvez Paulo estivesse se referindo àquilo que ele já havia escrito na primeira carta. Eu peço que você está com a Bíblia aberta aí, não é? Na segunda carta. Olha para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. E Paulo diz assim, em 4,14: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O que vem à nossa mente é que talvez naquele momento em que hoje nós chamamos de ordenação ou de consagração para o ministério, o presbitério estava ali colocando as mãos sobre Timóteo e Paulo estava entre os que colocaram as mãos sobre Timóteo e foi a ele comunicado um dom através do qual ele exerceria seu ministério e agora Timóteo havia se esquecido. E não era a primeira vez que Paulo falava com ele a respeito disso. Mas depois, voltemos para o capítulo 1, lá de 2 Timóteo, vejamos o versículo 7. Paulo acrescenta assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aqui no versículo 7, Paulo já não está falando a respeito de um dom que Timóteo recebera no momento da sua ordenação, mas Paulo está falando daquele espírito que todos os crentes têm, porque ele diz assim: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Mais tarde, aqui nesse mesmo capítulo, ele vai dizer assim para Timóteo, versículo 14: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Irmão, eu quero te perguntar uma coisa: o Espírito que habita em você não é o mesmo que habitava em Paulo e em Timóteo? O Espírito que te regenerou, que fez de você uma nova criação, o Espírito que iluminou a sua mente para você entender a palavra de Deus, não é o mesmo que habitava em Paulo e em Timóteo? Ora, esse Espírito não é um espírito de desânimo, não é um espírito de covardia, não é um espírito de desamor. Ao contrário, é um espírito de amor, é um espírito de poder e é um espírito de domínio próprio, de moderação. Interessante, meus irmãos, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui. Ele diz assim: Timóteo, eu te admoesto, e a palavra não é no sentido de repreensão, mas eu quero te lembrar o Espírito que habita em nós, e eu quero te lembrar para que você reavive. A palavra reavivar significa acender o fogo de novo. É como se Timóteo estivesse deixando a chama do Espírito Santo se apagar na sua vida. É por isso que, em outro lugar, o apóstolo Paulo diz assim: não apagueis o Espírito. E, em outro lugar, ele também diz: não entristeçais o Espírito. Quando nós temos consciência de que o Espírito habita em nós, então nós podemos viver num ambiente de graça. Quando eu meditava nisso nessa semana, eu me lembrei de quando eu era recém-convertido, eu tinha uns 2 anos de convertido, e eu estava com um grupo de irmãos, nós éramos irmãos de várias denominações, e nós estávamos evangelizando no interior de São Paulo. A gente ia assim, de porta em porta, evangelizando, e nós éramos presbiterianos, batistas,
assembleianos, e era um ambiente muito gostoso, era de muita fraternidade. E vocês sabem, quando existe um ambiente gostoso de fraternidade, a gente brinca uns com os outros, né? E naquele dia eu estava sendo a bola da vez, por causa do meu jeito presbiteriano, né? E os batistas e os assembleianos brincando comigo, nós estávamos sendo conduzidos por um pastor que eu o amei demais, ele já faleceu, o pastor Edson Queiroz, da Igreja Batista lá de Santo André. E eles brincando comigo, aquela coisa, o sorveteriano, aquele negócio todo, o pastor Edson Queiroz olhou para mim e falou assim: esse homem aí é cheio do Espírito Santo. Irmãos, vocês não conseguem imaginar o bem que aquele homem me fez. A dádiva que Deus estava me concedendo através dele. Sabe? Aí todos os outros, né? Continuaram a brincar, mas começaram a levar a sério também. E aquilo me fortaleceu. Aquilo, de fato, fez eu entender como é que aquele pastor me via. E como foi o primeiro homem que me ensinou os primeiros passos da pregação. Como pregar. Aquele homem me fez muito bem. Irmãos, como faz bem aquilo que nós podemos falar para outras pessoas. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 4, versículo de número 29. Efésios 4, versículo de número 29, o apóstolo Paulo, encorajando a igreja de Éfeso, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e repare nessa última frase, transmita graça àqueles que os ouvem, aos que ouvem. Isto é, se você não tem uma palavra de graça para falar, não fale. Não saia da sua boca nenhuma palavra que não edifica. Não saia da sua boca algo que vai depreciar alguém, algo que vai diminuir alguém. Mas fale aquilo que vai trazer bênção para a vida dele. Aquilo que vai fazer ele crescer no conhecimento do Senhor. A última coisa que o apóstolo Paulo diz, e que eu quero destacar aqui, o que ele mostra e que eu quero destacar, é que num ambiente de graça, busca-se a convivência. Não é conveniência, não, é convivência. Versículo 4, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Nesse contexto, a palavra aqui traduzida por ansiedade, ela significa desejar. Não ver a hora. Ter saudade. Dedicar sem amor. Foi as coisas que eu copiei do dicionário de grego. Como quando Jesus disse para os discípulos dele, que ele ansiava por comer aquela Páscoa com os seus discípulos, que ele não via a hora. E Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, eu agradeço a Deus pela tua vida, eu me lembro de você, eu penso em você, eu oro por você, e eu estou ansioso para ver você. E quando eu te ver, então meu coração vai se encher de alegria. Um ambiente de graça celebra a convivência, o estar junto. Um ambiente de graça não existe zombaria ou escárnio. Não existe bullying ou maus tratos. Não existe invasão do território do irmão, mas ao mesmo tempo existe compreensão. Não existe depreciação. E quando existe correção, existe em amor, em misericórdia. Se não há amor, não há um ambiente de graça. Num ambiente de graça, sabe-se respeitar, sabe-se ouvir e sabe-se ser ouvido.
Concluindo, meus irmãos, o que é que torna uma igreja saudável? O que é que faz uma igreja saudável? Eu não estou perguntando sobre igreja como organização, uma organização eficiente, como se fosse uma máquina, e cada engrenagem trabalhando no seu lugar, no seu conteúdo programático. Eu estou falando de igreja como família de Deus, corpo de Cristo. Eu estou falando de igreja como expressão do reino de Deus nos corações das pessoas. O que faz uma igreja saudável? Existem muitas coisas. Tem até um ministério exclusivo por aí que fala das 9 marcas de uma igreja saudável. Doutrina, oração, santidade, atitudes, trabalho, serviço, cooperação. Todas essas coisas são muito boas, mas a base de tudo é uma coisa chamada graça. A graça de Deus que junta pecadores no mesmo lugar para abençoá-los, para que sejam bênção na vida uns dos outros, instrumentos de cura na vida uns dos outros, cercando todas as coisas, tudo que é dito, tudo que é feito, por cima, por baixo, pelos lados, permeando tudo, de todos os lados, o amor de Deus, guiando cada coração. O que faz de uma família saudável? Hierarquia, disciplina inquebrantável. Claro que reconhecimento de autoridades é importantíssimo. Claro que disciplina é importantíssimo. Mas autoridade, disciplina, obediência, embora sejam indispensáveis, jamais podem ser dissociados de uma atitude amorosa, graciosa. Porque senão, ao invés de educar as pessoas no caminho do Senhor, adoece as pessoas. Faz as pessoas ficarem desanimadas. Faz as pessoas terem os seus valores invertidos. Irmãos, não tem nada mais curativo do que sentir-se amado. O que torna um relacionamento fraternal? Aceitação, reconhecimento da presença de Deus, celebração da vida. Eu quero fazer 2 aplicações apenas. 2 aplicações no sentido de te encorajar. Primeiro, não se esqueça. Mas se você tiver se esquecido, lembre-se o quanto você é amado. Lembre-se que você é amado por Deus. Lembre-se que você é amado pelos seus irmãos. Você lembra no dia que você fez a sua pública profissão de fé aqui? Você lembra, Laurinha? Você lembra, Edna, Éricles, Elisângela? Vocês lembram, irmãos? E quando o pastor perguntou para a igreja, quem deseja receber esses irmãos aqui como membros dessa igreja? Teve alguém que falou assim, não, eu não quero. Deus estava levando a sério? A igreja estava levando a sério? Irmão, não esqueça disso. Você é amado. Você é bem-vindo. Segundo, não se esqueça, ou se você esqueceu, lembre-se, o Espírito que habita no teu coração. É o Espírito Santo. É Espírito de amor. É Espírito de poder.
é espírito de moderação. Não permita que Satanás diga que você é um mau crente. Ele não tem moral nenhuma para te julgar. Satanás não tem moral nenhuma para dizer que você não é nada. E ninguém tem moral alguma para dizer que você não é importante para Deus ou para a igreja. Não se esqueça, mas se tiver esquecido, celebre a tua vida familiar como um dom da graça de Deus. Lembre-se de que quem acha uma esposa, achou um bem e foi alcançado pela benevolência do Senhor. Lembre-se de que herança do Senhor são os filhos. E que feliz o homem que tem um montão de filhos ou filhas. Celebre a vida familiar. Curta, a vida é boa. Então, curta a vida em família. Porque tudo que você experimenta como família é graça de Deus na tua vida. Uma segunda aplicação. Meus irmãos, estamos vivendo num mundo que não conhece isso. Estamos vivendo num mundo de não graça. Eu me lembro de uma canção que eu gostava muito nos anos 70, uma canção da Comunidade S8, que diz assim: não pense que é certo as ruas de estranhas e os lares manchados. Não pense que é certo os filhos feridos e os pais derrotados, e os homens perdidos em seus pecados. Há bomba em cada boca, há guerra em cada gesto, há granadas, facadas, feridas, em cada peito, fome e ambição. Não descreve bem o mundo em que nós vivemos? Mas, irmão, que a graça de Deus seja a fonte na qual você bebe. Que a graça de Deus seja o ar que você respira. E seja você uma fonte da graça de Deus para este mundo perdido. Seja você uma fonte da graça de Deus na tua família. Seja você uma fonte de graça, misericórdia e paz de Cristo Jesus na vida do corpo de Cristo. Faça isso. Inspire-se na graça de Deus. Beba dessa graça. E Deus flua a sua graça através da tua vida. Em nome de Jesus. Amém.